Olá, meu nome é Marina e eu represento esse grupo de alunas do primeiro ano do Técnico Meio Ambiente do Cefet-MG. E hoje nós iremos falar sobre dois tópicos muito importantes para a matéria de Geografia e Análise Ambiental, lecionada pelo professor Cleiton Costa: interações geodinâmicas e as principais formas de relevo. A superfície do nosso planeta é modelada por dois tipos de forças: as exógenas, que possuem agentes externos, e as endógenas, que possuem agentes internos. Essas forças geodinâmicas interagem entre si, produzindo diferentes tipos de topografias, climas, relevos e vegetações. A geodinâmica externa é evidenciada por um conjunto de fenômenos externos que ocorrem na superfície da Terra, provocando alterações da mesma. Seus agentes atuam moldando a superfície, sendo os principais deles água, vento, temperatura, gravidade, glaciares, seres vivos, dentre outros. São eles os responsáveis pela grande diferença de paisagens do nosso planeta. A partir disso, existem diferentes tipos de fenômenos ocasionados por esses agentes modeladores, que podem ser intensificados pela ação antrópica. Os principais são: tendo origem antrópica e animal, a erosão ocorre principalmente em decorrência da ação hídrica, por chuvas e rios, ou pela ação eólica, através dos ventos. Existe também a erosão rochosa, evidenciada pela ação de cachoeiras ou corredeiras. Esse fenômeno pode ser intensificado pela ação dos homens. Em ordem, nós temos a erosão pluvial, a erosão eólica e a erosão antrópica. Movimento de massa ocorre quando, devido à ação da gravidade, a força de tração supera a resistência do solo, provocando fenômenos como rastejos, escorregamentos, movimentos de blocos, ou seja, quedas e corridas. Mas o que seriam esses rastejos, escorregamentos, movimentos de blocos e corridas? Rastejo é o movimento mais lento do rególito, que é o manto de intemperismo, e pode ser classificado como rastejo de talos, rastejo de solo ou rastejo de rocha. Já o escorregamento são movimentos rápidos ocasionados por falta de estabilidade da frente das encostas e pela existência de superfícies propícias a deslizamentos. Corrida de massa, movimento gravitacional de grande volume de massa encharcada, causada por chuvas de intensidade elevada que pode atingir grandes velocidades. Já as quedas são movimentos rápidos de blocos e fragmentos de rochas a partir de afloramentos verticais e salientes em queda livre, ou pelo salto e rolamento ao longo de planos inclinados com declives muito altas. Aqui podemos ver a demonstração de todos os tipos de movimento de massa. Assoreamento é um processo que ocorre quando há uma supersaturação das águas, permitindo a deposição do material acumulado no fundo do meio presente. Ou seja, é um processo pelo qual um leito de um rio ou lago se eleva em função do acúmulo de sedimentos e detritos levados para dentro dele. Aqui nós temos duas imagens com exemplos de assoreamentos. Inundação pode-se qualificar como resultado da concentração de água de chuva em excesso que não pode ser absorvida pelo solo já saturado e por outras formas de escoamento. Se dá, principalmente, pela hipermeabilização do solo através de ações antrópicas. Exemplos: asfalto, obstrução de bueiros, retirada de material vegetal, entre outros. Aqui nós temos um exemplo de inundação. Escolhemos essa imagem pois ela foi tirada na Avenida Vilarinho, uma das mais importantes avenidas de Belo Horizonte. Subsidências e colapsos ocorrem devido ao movimento, relativamente lento, de afundamento de terrenos, devido à deformação ou deslocamento de direção, fundamentalmente vertical ou descendente. O colapso apresenta a mesma definição, porém, apresenta-se como um movimento brusco do terreno. Aqui nós temos exemplos de subsidências e colapsos. Vale ressaltar que existe também a geodinâmica interna, que trata do vulcanismo, plutonismo, movimentos tectônicos, dentre outros. Não iremos nos aprofundar nesse tema, pois não é nosso objetivo. Mas e as principais formas de relevo? Nós iremos falar delas agora. Planícies são áreas planas com altitudes de 0 a 100 metros em relação ao nível do mar, formadas pelos sedimentos causados pelo desgaste de outras formas de relevo. Normalmente, é o tipo de relevo mais ocupado pelo ser humano devido à praticidade em construir moradias. Porém, como grande parte da sua área situada no Brasil está perto de rios, tem grande possibilidade de enchentes. Exemplo de uma planície. Os planaltos são muito confundidos com as planícies, porém, sua principal diferença é a altitude, e são situados acima de 300 metros em relação ao nível do mar. Existem três tipos diferentes de planaltos: os basálticos, formados por rochas vulcânicas, os cristalinos, formados por rochas metamórficas e magmáticas intrusivas, e os sedimentares, formados por rochas sedimentares. As escarpas são encontradas com os planaltos, e elas são encostas íngremes presentes nos penhascos. Nessa imagem, nós vemos planaltos e escarpas.
Com elevadas altitudes, as montanhas foram formadas a partir de erupções vulcânicas, erosões, falhas geológicas e tectonismo. Quando encontradas em conjunto, são chamadas de cadeia de montanhas ou cordilheiras. As chapadas são áreas extremamente planas em sua parte superior e localizadas acima de 600 metros em relação ao nível do mar. As depressões são provenientes de processos erosivos e/ou pelos processos epigenéticos, que é quando uma região lentamente afunda em razão das forças endógenas do planeta. Há dois tipos: as absolutas, que se encontram abaixo do nível do mar, e as relativas, que se encontram acima do nível do mar, mas ainda são mais baixas que seu relevo ao redor. Aqui nós temos a imagem de uma depressão. Bom, o nosso trabalho se encerra por aqui. Nossas fontes de pesquisa estão na descrição. Obrigada por assistir!